E a qualquer momento pode sair uma notícia que pode desencadear uma queda grande no Bitcoin. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está em um momento delicado e que merece muita atenção. Também vou atualizar a análise dos dados macroeconômicos. Nessa semana teremos dados extremamente relevantes que podem mudar tudo para o mercado americano, que pode acabar impactando diretamente as criptomoedas. Também vou atualizar a situação da análise de sentimento do Bitcoin, que, como eu disse, está em um momento delicado. Vou atualizar a análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, o link vai estar embaixo, e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, que está caindo um pouco nesse domingo, né? Cerca de 3% de queda. E aí, Tainan, como será que vai a situação do Bitcoin? Bem, pessoal, Bitcoin praticamente não fez nada nesse final de semana, né? Quando a gente olha aqui os candles de ontem e de hoje, o que você consegue ver? Ontem o Bitcoin subiu 3% e hoje devolveu os 3%. Então, na prática, é como se ele tivesse ficado parado, tá? Em termos de mudanças relevantes. Ele não fez uma mudança relevante. Ele subiu 3, depois caiu 3, devolveu, tá? O importante de tudo agora, pessoal, é que o Bitcoin está em uma região de suporte muito delicada. Muito delicada porque se ele romper para baixo esse nível de 56.500 dólares, ele vai formar um topo duplo gigantesco, tá? E se isso acontecer, se ele confirmar o rompimento de um topo duplo para baixo aqui, a situação vai ser muito perigosa, tá? Porque ele pode buscar o alvo desse topo duplo, que é o que acontece na maioria das vezes quando você tem um topo duplo sendo rompido para baixo, e o alvo estaria na região dos 44 mil dólares, tá? Então, o Bitcoin está numa região em que qualquer notícia que seja negativa para o mercado de criptomoedas pode acabar fazendo com que ele faça o rompimento para baixo desse topo duplo, tá? O que eu estou dizendo é que existe sim um problema que está acontecendo nos últimos dias, que são as notícias relativas a pagamentos da Mt. Gox. O governo alemão andou vendendo bitcoins e o que pode fazer, no que vocês devem prestar bastante atenção, é no que em notícias ligadas a possíveis movimentações de carteiras de bitcoins da Mt. Gox ou do governo alemão. Então, se vocês verem notícias falando que teve uma movimentação de tantos milhões de uma carteira da Mt. Gox, uma simples notícia dessa pode fazer o mercado de criptomoedas despencar, porque ali tinham muitos bitcoins. Para quem não sabe, a Mt. Gox é uma corretora de criptomoedas que quebrou lá em 2015, né? E nessa corretora não tinha muitos dólares, tá? Tinha mais ali bitcoins que o pessoal negociava na época, Bitcoin e Bitcoin Cash. E agora, em 2024, essas pessoas estão sendo pagas, tá? E a expectativa é que esse pagamento comece agora em julho de 2024. E o medo do mercado é que essas possíveis vendas derrubem o mercado. O mercado, quando ele está com medo de uma queda, o que ele faz? O que o investidor, você faz quando você está com medo de um mercado cair? Você vende. Tá? Então as pessoas antecipam aí, pelo simples rumor de estar tendo uma grande venda, as pessoas começam a vender. Foi o que aconteceu na semana passada e fez o Bitcoin ter essa queda horrorosa. Tá? Então, qualquer notícia falando, olha, Mt. Gox movimentou não sei quantos milhões de Bitcoin, saibam que isso pode fazer o Bitcoin cair. E o detalhe importante que eu falei com vocês, pessoal, ele está em uma região delicada, tá? Se ele rompe isso daqui para baixo, ele vai confirmar aí um topo duplo. Se ele fechar um candle do gráfico diário lá vou colocar ali nos 54, 55 mil dólares, meus amigos, dá para considerar um rompimento do topo duplo para baixo, tá? Existe possibilidade de falso rompimento? Existe, mas normalmente é algo assertivo, tá? Na maioria das vezes dá certo. E outra coisa que eu não tô gostando aqui também no gráfico do Bitcoin é esse candle do gráfico do gráfico semanal, né? Não tá muito bonito isso aqui, tá? A gente tá vendo aqui uma possível tendência de queda se formando no semanal, o volume de negociação crescendo, tá? E também a gente tá vendo aí que a queda ela começou a se esticar, né? O candle ele foi ficando maior do que os anteriores, tá? Então, não tá uma situação bonita, tá? A gente corre o risco de ver a formação de um padrão de baixa aqui, mas nem tudo é o pior dos mundos, né, pessoal? Porque também a gente pode ter uma semana aí onde
as coisas não sejam tão dramáticas e assustadoras para o mercado como na semana anterior, tá? Mas é um alerta aí, fiquem atentos a notícias aí de movimentações de bitcoins da Mt. Gox. A gente também tem que olhar o mercado americano, que não para de subir nos últimos tempos, porque nesta semana que está se iniciando, a gente vai ter dados macroeconômicos extremamente importantes, que são os dados aí dos Estados Unidos de macroeconomia, tá? Galera, meus amigos, terça-feira que vem, dia 9 de julho de 2024, olha quem vai aparecer falando em público, ele mesmo, Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Então, meus amigos, terça-feira tende a ser um dia extremamente tenso para os mercados. Geralmente, quando o Jerome Powell fala, ele gera volatilidade, ele pode falar coisas aí que muda a expectativa do mercado. O mercado está acreditando fortemente em cortes de juros aí em setembro desse ano, tá? E dependendo do que ele falar, ele pode fortalecer essa expectativa, o que faria o mercado subir, mas também pode acabar atrapalhando essa expectativa, o que poderia fazer o mercado subir, tá? E se o mercado americano cai ou sobe, isso acaba impactando diretamente no mercado de criptomoedas. Na quarta-feira, de novo, vamos ter falas do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Então, assim, terça e quarta-feira, às 11 horas da manhã, o mercado vai estar de olho no que o Jerome Powell vai estar falando. Na quinta-feira, a gente vai ter dados de inflação dos Estados Unidos, o famoso CPI, que foi o dado de inflação que surpreendeu para cima nos últimos tempos, tá? E isso aí foi uma das coisas que ajudaram o Bitcoin a cair aí da região dos $70.000, né? Começamos a ter vários dados desde o final de 2023, mostrando a economia dos Estados Unidos relativamente forte, principalmente a inflação aqui do CPI vindo acima do esperado em vários meses, e isso assustou os mercados, isso jogou a perspectiva de corte de juros para frente. O mercado estava apostando que em março de 2024 o Fed começaria a cortar juros. Aí começou a ter aqueles dados ali, fevereiro, janeiro, março, de inflação acima do esperado, o mercado jogou para junho, depois jogou para setembro, tá? Então, esses dados que vão vir amanhã, que vão vir na quinta-feira, são extremamente importantes. Se a inflação vier acima do esperado na quinta-feira, se preparem porque a coisa fica feia para o mercado, tá? Sexta-feira a gente tem inflação ao produtor dos Estados Unidos, outro dado de inflação muito relevante, e muitos inputs que são usados para calcular ele também são usados para calcular o núcleo do índice de preços PCI e o PCI, tá? Que é a inflação que o Fed tem uma meta para ela. Então, é extremamente relevante. Essa semana, na minha visão, vai ser complicada. Amanhã, segunda-feira, é um dia mais tranquilo do ponto de vista macroeconômico, porque a gente não vai ter muita coisa relevante, né? Mas terça-feira o mercado vai estar de olho no Jerome Powell, quarta-feira de olho no Jerome Powell, quinta-feira de olho nos dados de inflação dos Estados Unidos, do CPI, e na sexta-feira de olho no dado do PPI. Esses dados aí podem gerar volatilidade e dar direção para o mercado. Lembrando, dados que mostram inflação acima do esperado podem fazer o mercado cair. Dados que mostram inflação dentro ou abaixo do esperado podem fazer o mercado subir, tá? E falas do Jerome Powell que sinalizem que os juros podem cair em breve lá nos Estados Unidos, que vão cair em setembro ou esse ano, são positivas para o mercado. Já falas que mostram incertezas e preocupações em relação à inflação, né? Que eles acham que talvez eles vão ter que ver mais dados, coisas do tipo. Esses dados podem fazer o mercado cair, tá? Então, fiquem de olho aí no que o Jerome Powell vai falar. Eu atualizo para vocês sabem que eu mando lá no canal do Telegram. Então, acompanhem lá, tá? Temos que olhar aqui também, pessoal, a situação da análise de sentimento, que não tá aí das mais fáceis nos últimos tempos, né? O Bitcoin liquidou muita gente naquela queda da semana passada, mas o long short ratio ainda permanece em 2,33 e o open interest permanece na casa dos 81 mil, tá? Então, assim, tá um open interest relativamente alto e um long short ratio mostrando que a gente tem mais de 2 pessoas proporcionalmente apostando na alta para cada pessoa que aposta na queda, né? Geralmente, quando a gente tem mais pessoas apostando na alta, a gente viu o que aconteceu semana passada, né? Semana passada, muita gente apostando na alta, aí vem uma notícia daquela lá de venda de bitcoins. Eu acho que as baleias impulsionam isso, dão uma relevância a isso na mídia aí, maior do que o necessário às vezes, né? E acaba causando esse alvoroço no mercado, acaba causando esse pânico para liquidar o pessoal. Então, eu acho que as notícias são muito usadas para liquidar o pessoal e jogar o mercado contra a maioria, tá? Mas o fato é, a gente ainda está com a maioria apostando na alta. Isso pode mudar de uma hora para outra, tá? Por isso que é sempre importante estar analisando esses indicadores aqui todos os dias. E também temos que ver o mapa de calor para ver onde tem mais liquidação, onde tem mais liquidez.
E aqui no mapa de calor a gente vê que a gente tem mais liquidez acima do que abaixo, tá? Mas isso aqui é de 7 dias, isso aqui pode mudar de uma hora para outra também. E assim, a gente não tem tanta liquidez acima, né? O ponto que a gente tem mais liquidez aqui acima é a região ali dos 58.850, tá? Então assim, a gente tem uma divergência. O TRDR mostra mais pessoas apostando na queda, enquanto aqui mostra mais pessoas apostando na alta, tá? Então, uma divergênciazinha aí que acaba tornando um pouco difícil a análise de sentimento, né? Mas fato é, à medida em que o mercado vai caindo, esse pessoal que está apostando na queda ganha. Se eles ganham, muitas dessas posições acima podem ter sido fechadas, tá? Então, não dá para saber aí exatamente onde que está a liquidação da galera. E a gente também tem que olhar aí a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado. Começando aqui, pessoal, pela Ethereum, tá? Ethereum caindo 4% hoje. E, meus amigos, o que eu falei com vocês na última análise, tá? Gráfico da Ethereum não tá legal. A Ethereum, assim como o Bitcoin, está prestes a formar um topo duplo. Eu acredito que se o Bitcoin romper, a Ethereum vai romper também, tá? Se a Ethereum romper a região ali dos $2.800, ela vai formar esse topo duplo gigantesco, né? E o alvo desse topo duplo gigantesco, aí se a gente fizer uma projeção de para onde a Ethereum pode ir, se romper para baixo esse topo duplo, a gente vê alvo lá na região de aproximadamente $2.000, tá? Então, Tainan, você está dizendo que vai? Não, eu só estou dizendo para ficar de olho, porque o gráfico semanal da Ethereum tá feio, tá feio, tá quase formando aqui um topo duplo, né? No gráfico diário a gente não tem padrões de alta por enquanto. O fato é, Bitcoin, Ethereum, a maioria das altcoins estão muitas na região de suporte, tá? O que quer dizer que é um pouco mais difícil para elas caírem. Mas se o Bitcoin, se sair uma notícia ali falando, né, mostrando movimentações grandes de Bitcoins aí, de carteiras da Mt. Gox ou sei lá de quem, isso pode ser o suficiente para fazer o Bitcoin romper aquele suporte e acabar aí puxando as altcoins. Dados de inflação aí complicados na semana também podem fazer isso. Alguma fala do Jerome Powell pode fazer o mercado americano cair, o Bitcoin está no suporte, ele pode perder o suporte se ele for acompanhar o mercado americano. Um dado de inflação na quinta ou na sexta-feira aí acima do esperado também poderia fazer o Bitcoin perder o suporte e assim puxar a Ethereum e a maioria das altcoins, tá? Então fiquem de olho nisso daqui porque não tá uma situação fácil, tá? Não tá fácil para as altcoins aí no momento. Matic está aí perto da região de suporte, né? Ela já perdeu um dos suportes importantes ali dos 50 centavos. Agora ela parece estar indo caminhar para a região dos 40. Até a região dos 40 ainda tem esperança para Matic. Agora se ela romper isso aí para baixo, aí, meus queridos, a coisa fica mais séria, tá? A coisa realmente fica muito complicada se acontece isso. No geral, a gente não tem padrões gráficos novos aqui na Matic, tá? Outra criptomoeda importante do mercado que a gente não pode deixar de comentar é a Binance Coin, ou BNB, né? Que também tem tido uma performance assustadora aí nos últimos dias. Tá? A BNB, no momento, ela está na região ali dos $490, está na região de suporte ainda, tá? Apesar dos pesares, ela está na região de suporte. Não temos padrões gráficos novos aqui na BNB por enquanto, né? Mas fiquem de olho, se ela perder essa região dos 490 aqui, meus amigos, suporte forte para a BNB tá lá na região dos 360, tá? Então, tomara que ela não perca isso daqui, porque se perder, vai ser realmente complicado, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, né? É a ADA Cardano, outra moeda aí que muita gente odeia e outras pessoas amam, né? É igual a Solana, ela tem o time ali de torcedores e o time de pessoas que não gostam. E, meus amigos, gráfico da Cardano, tá? Já bateu o alvo daquele triângulo descendente, mas ainda assim dá para ver no gráfico aqui da Cardano um possível topo duplo, tá? Quando a gente olha aqui e faz um desenho, então um topo duplo meio com o segundo topo maior, que normalmente não é muito legal, né? Tá, eu tenho que admitir que não tá aquele topo duplo mais bonito, mas ainda assim, se a gente fizer uma projeção aqui para baixo desse topo duplo, para ver até onde a Cardano pode cair, a gente vê alvo para ela lá nos 26 centavos, tá? E lembrando que o suporte mais forte para Cardano está na região dos 20 e poucos centavos, na região ali, para ser mais específico, dos 24 centavos de dólar, tá? Então, é o que eu tô vendo aqui, infelizmente, tá, galera? Eu tenho que ser honesto com vocês. O gráfico da Cardano não está indicando alta, assim como a maioria das criptomoedas. Se o Bitcoin rompe para baixo ali se o Bitcoin rompe ali aquele suporte, a Cardano pode descer ainda mais, tá? Então, não tá uma situação aqui muito legal para Cardano. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de olhar é a Solana, né? Uma moeda também muito relevante no mercado de criptomoedas. Quando a gente olha o gráfico da Solana, a gente vê o seguinte, ela parece estar prestes a formar um topo duplo também, tá? Mas ela não está tão
perto da região do suporte, que no caso é a região ali dos $120, né? Ela está em 133, então ela não está numa situação igual a do Bitcoin, da Ethereum, que já estão aí na beira do precipício, né? A Solana ainda está aqui meio que com um gráfico dúbio, né? Solana, ela não está com um gráfico muito claro, tá? Mas uma coisa vocês precisam saber sobre a Solana. A qualquer momento podem sair notícias de ETFs de Solana que, se aprovados, são nem precisa ser aprovado, mas o mero rumor de que vai ter aprovação de um ETF de Solana gera pump nessa moeda. Essa moeda pode subir 10, 20% de uma hora para outra. Tá? Então, é uma moeda que eu não estou operando por causa disso, porque isso torna difícil para operar. Porque o mercado está com uma tendência aí de baixa, né? Isso tende a fazer a Solana cair também, mas ao mesmo tempo, de uma hora para outra, pode sair uma notícia ali que pode fazer o preço dela pular para cima. Tá? Então, não estou operando Solana por causa disso. Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink, né? Outra moeda grande aí do mercado que também tem muita gente interessada nela. Chainlink está numa situação aí um pouco parecida com o Bitcoin, com o Ethereum, né? E com algumas outras criptomoedas aí que estão em cima de um suporte extremamente importante, que é, no caso, que é a região dos $12. Se a Chainlink romper isso para baixo, o alvo para ela está lá na região dos 7, 6,80. Tá, de dólares. Então a Chainlink está aí num momento meio complicado, meio perigoso em termos de gráfico, né? Se ela romper isso aqui para baixo, aí, meus amigos, é complicado, tá? Rompeu? Ainda não, mas tem que ficar de olho. Se romper os 12, não tem salvação aqui, tá? Dificilmente ela não vai buscar esse alvo aí bem mais abaixo, beleza? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a XRP, né? Ou Ripple. E a Ripple rompeu para baixo aí nos últimos dias um triângulo descendente, que é um padrão de continuação de tendência de baixa, né? E o alvo para ela tá ali na região dos 33 centavos de dólares. Agora ela está custando 42, tá? Então eu vejo aí a Ripple caindo nos próximos dias aí. Infelizmente não estou conseguindo ver sinais de alta para essa criptomoeda, tá? No geral, a maioria das altcoins aí estão com essa situação, tá? E quando eu estiver aqui pro gráfico da AVAX também, olhem a situação. Ombro, cabeça, ombro também. No caso da AVAX é pior do que o da Chainlink, porque no caso da AVAX, ela já rompeu para baixo, tá? Ela já rompeu, tá? Infelizmente ela já rompeu e o alvo para a AVAX está ali na região dos $13, podendo buscar até um pouco menos ali na região dos $9, que seria a região de suporte, tá? Então a situação das criptomoedas, das altcoins em geral, não tá legal. Irei mantendo vocês atualizados assim que eu ver alguma notícia aí ligada a movimentações de carteiras da Mt. Gox, qualquer coisa do tipo, ou notícias aí do mercado americano, eu vou mandar aqui no canal do YouTube e lá no canal do Telegram, tá? E lá no canal do Telegram chega mais rápido, inclusive. No mais, desejo a todos aí uma excelente noite de final de domingo, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!